Oi, gente, tudo bem? Professor Antônio aqui falando para mais uma edição do ONOcast, o podcast do Centro Popular de Cultura Onofrevo, em Saracuruna, Duque de Caxias. Podcast que nasceu para dar voz aos coletivos de cultura, não só do Onofrevo, mas como de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense. Articular, movimentar, informar, conscientizar através da arte, através da cultura, através de todas as ações que os coletivos que hoje formam essa grande coalizão de cultura, de educação popular, de economia solidária, de consciência de classe que o Onofrevo vem trabalhando aí nesses últimos anos. E o podcast vem para dar voz a esses coletivos, a esses artistas, a esses movimentos que pensam a sociedade a partir da arte, da poesia, e de tudo aquilo que faz da gente acreditar num mundo melhor, num mundo mais solidário. E antes da gente começar o nosso papo de hoje, que é o nosso 5º episódio, a gente quer agradecer todo o carinho, todo o apoio, toda a mobilização, toda a articulação com o nosso podcast, com o Onofrevo, com todos os nossos coletivos, né? O Marimba Literária, o Rock Popular Caxiense, a Batalha do Onofrevo, o Pré-Vestibular Comunitário Solano Trindade, a Biblioteca Comunitária Solano Trindade. A gente quer agradecer todo o apoio que a gente tem recebido aí durante toda essa caminhada do ONOcast. É algo muito novo para a gente, que só foi proporcionado graças ao apoio do nosso grande apoiador, do nosso grande parceiro, professor Celso Pancera, que abriu as portas do estúdio, colocou à disposição da gente uma equipe maravilhosa que vem dando suporte para a gente, para levar um conteúdo comprometido com o nosso território, comprometido com a nossa cultura, comprometido com a nossa cidade, com o nosso bairro, com a nossa comunidade. A gente quer agradecer de coração todo o carinho que a gente tem recebido. E antes de tudo, a gente quer pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir as outras edições, os outros episódios, né, do ONOcast, os outros 4 episódios. Pedir para você ir lá, curtir, comentar. A gente curte tanta coisa aí de artista, né, que já está consolidado. Não custa nada você fortalecer a cultura da nossa cidade, a nossa cultura independente. A gente está nessa luta de valorizar a cultura da Baixada Fluminense e dos nossos artistas que vêm batalhando para mostrar sua arte, para mostrar seu trabalho. E o Onofrevo tem um papel fundamental nisso. Se inscreva no nosso canal, acompanhe lá as nossas atividades. Siga a gente lá no Instagram, @Onofrevo, não tem erro. Colocou Ono, já apareceu o Onofrevo lá. E lá a gente compartilha no Instagram os cortes, né, dos nossos episódios aqui do YouTube. E a gente compartilha as nossas atividades, as nossas agendas. E falando em agenda, está chegando o dia, está chegando o grande dia do lançamento do projeto Tem Alguma Coisa no Ar. Um projeto que visa mobilizar todos esses coletivos, a comunidade, o território, para refletir, debater sobre a qualidade do ar, não só em Duque de Caxias, não só no 2º Distrito, mas em toda Duque de Caxias. A gente está em Saracuruna, né, no 2º Distrito de Caxias, bem próximo do Polo Gás Químico e da refinaria de Duque de Caxias, e a gente sente que tem muita coisa no ar. E a gente quer debater isso, propor ações, propor reflexões, e para isso a gente vai mobilizar a comunidade acadêmica, a comunidade artística, a comunidade ambiental, os artistas, para discutir, para entender, tem alguma coisa no ar? A gente quer discutir isso. E dia 20 agora, está chegando, vai ser o lançamento do projeto Tem Alguma Coisa no Ar, com feira literária, com feira de economia solidária, com os nossos artistas se apresentando.
A primeira edição e a abertura agora é dia 20, mas a gente vai ter edição de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que o projeto tem apoio da Casa Fluminense, uma instituição muito preocupada e que investe em coletivos que têm incidência política e que trabalha para mobilizar a população para propor ações diante de grandes desafios da chamada grande metrópole do Rio de Janeiro, que envolve não só a cidade do Rio de Janeiro, mas a Baixada Fluminense, compondo o que a gente chama de Grande Rio, para pensar uma agenda, a Agenda 2030. Como que a gente vai estar nesse Grande Rio em 2030, né? Então a gente quer deixar aí mais uma vez o convite, dia 20, a partir das 13 horas até as 22, lançamento do projeto Tem Alguma Coisa no Ar, no Centro Popular de Cultura ou no Frevo, na rua Visconde de Barbacena, lote 10, quadra G, ali pertinho ali do posto de saúde, quase do lado do CIEP Paulo Mendes Campos, tá? Ali na esquina da rua Visconde de Barbacena com a Avenida do Canal em Saracuruna. A gente espera vocês lá. E antes também de começar nosso papo, queria agradecer meu amigo PH, lá da Deriva dos Livros Errantes e do Mestre Ziza Edições. PH, muito obrigado, cara, por me proporcionar e proporcionar ao meu filho Abner Marques nessa leitura de um livreto com textos de jogadores de esquerda que fizeram um texto homenageando o grande capitão, o Sócrates da democracia corintiana e da resistência antifascista no período militar, num ambiente que extremamente, digamos, endireitado, que é o ambiente do futebol, né? E dizer para você, segue lá, ó, o PH, ele é especialista em futebol amador e futebol operário. São times que são oriundos de fábrica, né? Não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, e ligados à causa da luta dos trabalhadores e à luta antifascista. PH da Mestre Ziza Edições, Deriva dos Livros Errantes. Gente, e falando em antifascismo, eu tô aqui com eles, que é o mais legítimo punk, hardcore, metal da Baixada Fluminense, do rock popular caxiense. Eu tô com os vigaristas aqui, ó. E aí, galera? Beleza? Boa noite a todos. Boa noite aí. Boa noite. Esse é a Vigarista, são os vigaristas. Eu vou pedir aqui para cada um se apresentar brevemente, né? Eu tô com o Flitz, tô com o Celso, com o André, com o Natan, com o Michael, e também com o Onofrinho. Aqui, beleza? Hoje o nosso sétimo elemento, né? Que normalmente ele é o terceiro, é o quarto, o quinto, mas não, hoje ele é o sétimo elemento. Lembrando que o Onofrinho, né, o nosso mascote, faz uma alusão aí ao Onofre Castro, a quem a gente homenageia no Centro Popular de Cultura no Frevo, que foi um grande artista do 2º Distrito, grande parceiro, amigo, e que nos deixou aí no período pós-Covid, e a gente homenageia no Centro Popular de Cultura no Frevo. E tenho certeza que o Onofre hoje, onde ele estiver, está muito feliz com esse momento, porque o Onofre era antifascista também, gente. Era um cara que lutava muito nas causas, e lá no período da ditadura militar, ao lado de Luiz Bittencourt, era resistência a essa cultura fascista da ditadura militar, e trabalharam muito no teatro de libertação. E falando em antifascismo, vou passar aqui para os vigaristas compartilharem aí, se apresentando brevemente, nome e o que faz na banda, para a gente começar esse papo nosso aí. Beleza. Então, boa noite a todos. Meu nome é André, toco guitarra e estou aproximadamente uns 20 anos aí na banda. E daí para frente, né? A gente está com... Deixar a palavra para o próximo. E aí, galera, meu nome é Carlos, conhecido como Carlos Fritz. Para quem não me conhece, aí estamos. Sou um dos fundadores dos Vigaristas. Estou nessa luta aí, iniciei aí dos 15 aos 16 anos no movimento e estamos aí levando isso aí só agregar valores e valores. Sou baterista. Fala pessoal, sou o Celso, sou contrabaixista da banda e junto com o André e com o Fritz a gente iniciou aí essa empreitada dos Vigaristas.
Pode falar eu? Vou falar, eu sou o Natan. Eu sou agregado da banda, brincadeira. Galera, eu sou o Natan, sou vocalista da banda. Entrei na banda aí, deve ter uns 4 anos, mais ou menos. E aí vi a proposta da banda, ao qual me interessou muito. Conheci esse cara aí, ao qual vocês acabaram de conhecer, que é o Carlos Flitz. E aí vi ele à minha frente, falei, caraca, mano, aí. Esse coroa é um cara maneiro pra caralho. Ajudou pra caralho. Esse punk aí, cara, é o punk que eu quero ser mais pra frente. E tamo aí, cara. Tamo aí nessa luta aí do nosso underground, do nosso punk rock. Gostamos muito do que viemos fazendo, né? E vou deixar a palavra pro amigo aqui. Você é apaixonado por esse pessoal de história, né? Eu sou, cara, eu sou. Boa noite, rapaziada. Michael Ferreira, Mike Love, como todo mundo fala. Mike Love. Não falei, deixei pra você se apresentar. Fui o último integrante aí chegar na parada, 2021, né, mais ou menos. 2021. E tô aí pra somar junto com esses caras aí, fazer um som aí. Com certeza. E trouxe minhas influências pra poder ajudar a banda. É o nosso grunge. Pô, legal, cara. Eu vou chegar na questão da história da banda, para vocês compartilharem com mais detalhes, né? E como que cada um entrou, em que momento. Mas antes disso, gente, eu queria que, assim, cada um colocasse um pouquinho da relação com o Onofrevo, né? O que vocês sentem e já sentiram. Se quiser destacar um momento no Onofrevo, a gente tem muitos, né, lá. Correto. Né, sim, nessa sim, história aí de alguns anos. Mas eu queria que vocês compartilhassem assim um pouquinho do sentimento de cada um, dos momentos que vocês passaram lá, o que vocês pensam do Onofrevo. Não, só tem maluco, aquilo lá tem que acabar, pode falar, cara. Mas queria que vocês abrissem o coração, né? Queria que vocês abrissem o coração em relação a o momento que vocês têm em relação ao Onofrevo, o que vocês sentem, né? Fica à vontade quem quiser ser o primeiro. Vou falar pouco, tive poucas passada pelo Onofrevo. Ficou faltando na apresentação? Algumas. Não conte isso, não conte isso. Algumas apresentações foram determinantes, né? Para a gente descobrir que o Onofrevo traz para a gente a cultura. E a cultura não é só o que nós levamos, é o que nós recebemos também como um todo. Como um todo. Não só eu, mas com certeza o pessoal da banda sempre fala bem, né? A gente acaba tendo uma visão não só da cultura, porém, assim, para experiência, né? Ter um local para a gente poder tocar, ter acesso à arte, né? Não só como músico, porém na cultura como um todo. Essa é a minha parte. Muito maneiro, né? O que acontece? O meu ponto de vista do Onofrevo com os vigaristas, eu posso dizer, no caso, que o Onofrevo ele veio como uma grande mãe, abraçando todos os princípios, sem ver quem é quem. No caso, não só da cultura, como da arte, da música, da sua manifestação até pessoal, entendeu? Do artesanato. E tudo isso veio agregar num ambiente na qual nós sabemos que tem uma grande necessidade, que passa em determinados momentos até não um abandono, mas um desinteresse de tal. Então o Onofrevo veio resgatar isso e demonstrar para esses que não têm interesses que tem pessoas de valores, na qual que tem que ser visto e dito para a população, não só o entorno, mas quem sabe também, né, para todo o entorno. E o vigarista se envolveu, se enquadrou nessa grande família, nessa grande mãe. Não é tanto que quando nós chegamos, temos que falar também, foi até através do Natan, o Natan que nos apresentou, o Antônio, né, que veio ser essa, vamos dizer, sexta figura vigarista, entendeu? E nos abraçou e nós sempre, pô, e aí galera dos vigaristas, vai ter... Tamo junto, sempre. Entendeu? Vai dizer, tamo junto. Claro que tem uma ocasião ou outra que a gente está fazendo uma apresentação em determinado lugar, não dá pra gente estar presente. Mas, se não tiver apresentação, mas um tá presente, o Natan sempre está presente. Então eu vejo o Onofrevo hoje como disse, uma cabine para o mundo. Legal.
Entendeu? Não só o mundo, porque você o mundo está pensando grande, claro, tem que pensar grande. Por que não? Isso aí. Por que não pensar grande? A Baixada, muitos e muitos anos, quando você adentra, né, os seus olhos à Baixada, o que você vê? Extermínio, pobreza e exclusão social. Não, a Baixada não é isso. A gente tem que transformar. Tem potência. A Baixada é cultura, luta, revolução, entendeu? E nada disso, né? Tanto que foram tantos processos e aqui estamos. Fomos a Senzala, né? Hoje temos vozes. Hoje temos vozes. Temos. E o que acontece? O Onofrevo, ele vem resgatando isso a cada momento. Esse é o meu ponto de vista do Onofrevo. Então, assim, o meu contato, a minha experiência com o Onofrevo foi assim, é um grande centro que dá oportunidade. Se você, assim, tem uma habilidade, né, sabe fazer alguma coisa, eu acho que o local certo para você estar seria no Onofrevo. Porque lá você tem acesso à arte em si, né, como um todo, desenho, música, pré-vestibular, entendeu? Então, assim, você querendo algo diferente, você pode chegar, olha, eu quero alguma coisa diferente, eu sei desenhar, não, eu quero estudar, eu quero música. Eu acho que chegando no Onofrevo você vai ser bem encaminhado, porque lá tem parceiros, né, que, assim, auxiliam a trajetória de quem está chegando, de quem se interessa. Legal. Então, foi justamente esse o ponto que me chamou muita atenção. Legal, obrigado. A gente teve o Davizinho, né? Que, pô, foi um dos primeiros lá. Eu até comento. Foi um dos primeiros aqui também. Aqui também, que eu comento com eles. Pô, ele chegou lá tocando o violãozinho dele, daqui a pouco ele já tá Enquadrado. né? Já tá enquadrado, pegou um contrabaixo, toca uma bateria, já entra, faz uma participação ou outra. Resumindo, é o cara, né? Não, é um rapaz que tá se inserindo. Davi é muito espírito do Onofrevo, cara. Com toda certeza. Eu vou puxar o microfone pra mim aqui, que eu tenho Escolhi logo o Mike lá. bastante coisa pra falar, né? E não muita coisa, mas cara, o Onofrevo pra mim é uma coisa muito importante, né? Nascido e criado em Jardim Primavera, Saracuruna, Redondezas, né? Ali somos um bloco só, né? E, cara, o Onofrevo é algo que na minha adolescência era tudo que precisávamos ter na minha adolescência, mas não tínhamos. E o punk rock me mostrou muita coisa ideal sobre luta, sobre revolução e sobre ser igual ao próximo. E conheci o Antônio, e aí o Antônio chegou com esse projeto do Onofrevo, e o Onofrevo foi muito importante para a banda, né? Ao qual nós apresentamos lá várias vezes, né? E, cara, a energia daquele lugar, eu sou meio pavo de falar sobre isso, né? Algo... Você chorava, não? Se emociona. Se emociona. É algo que todas as vezes, eu sei que a galera me olha e vê eu vendo a galera sabendo cantar nossas músicas, cara. Aquilo ali pra mim já é algo muito surreal. E é sobre isso. Chegamos no Onofrevo, vimos todo o que era aquele projeto ao qual o Antônio nos apresentou e chegamos e falamos, caramba, isso é o lugar mais... Cara, aquilo foi evoluindo de uma forma ao qual vimos uma biblioteca sendo formada, vimos pessoas podendo utilizar de um computador, pessoas que não podiam ter acesso à computação, sabe? E eu gostaria de participar mais vezes, assim, deixo pro Antônio para ele saber, eu gostaria de participar mais vezes, ter mais presença, mas querendo ou não, nossa vida é um pouco corrida. E aí não conseguimos estar sempre ali, junto, e eu poder estar ali no Onofrevo. Mas, cara, pra mim é algo que eu sempre imaginei na nossa Saracuruna, na nossa Primavera, no nosso Campos Elísio. E é um projeto muito bom, cara. É um projeto muito bom, ao qual encontramos vários artistas ali, artista plástico, artistas de desenho, artesanato, e são tudo
um povo só, sabe? Quando estamos ali, cara, a galera do rap tá curtindo junto com a gente o nosso rock and roll, sabe? Curtindo o nosso punk rock. E a galera depois, a galera do gospel, cara, sabe? É algo que estamos ali para ser um só, para lutarmos por uma causa de igualdade. De igualdade é algo que não temos, algo de cultura, algo ao qual podemos expandir nosso pensamento e deixar para o outro pensar e tipo, poxa, sua ideia é válida. Mas cada um, e isso é bom deixar presente, somos várias pessoas de estilos, gêneros diferentes, mas todo mundo com um ideal só. A paz, o amor e a igualdade. E isso é um Onofrevo para mim. Show, valeu. Filósofo. Antes de passar a palavra para o Maico, o Natan citou aqui os computadores, Natan, e eu queria deixar registrado aqui o nosso agradecimento ao professor Celso Pancera, que quem doou os computadores para formar o nosso laboratório. Isso é muito importante, grande parceiro, que abriu as portas aqui, né, para a gente gravar o nosso podcast, e também é um grande apoiador do Onofrevo, que conseguiu para a gente a doação de vários computadores que ficaram no Onofrevo e que foram para outros coletivos, como por exemplo o coletivo Manga, a Biblioteca Comunitária Maria de Lourdes, né? Então não é só no Onofrevo. Então deixar aqui o nosso agradecimento ao nosso grande companheiro e amigo, o professor Celso Pancera. Isso é de mais importância. E, Michael, vai falar do Onofrevo, mas não fala dos meus aniversários nada. Esse não pode mandar. Tem as histórias legais sobre isso aí. Então, cara, eu acho que, assim, a grande importância do Onofrevo, cara, é que dá voz, né, pra quem não consegue chegar, né, cara. Assim, a gente consegue divulgar, não só a gente, como todas as outras bandas, todos os artistas, toda a galera que chega junto, consegue ali ter uma forma de divulgação do seu material, do trabalho, agregando outros valores lá também, com o pessoal que faz todo o trabalho. Eu acho isso muito importante, porque, querendo ou não, Saracuruna, Campos Elíseos, né, onde eu moro, Jardim Primavera, é um local carente, não tem cultura, né? A cultura que tem Nós somos a cultura. é o básico do básico e chega muito pouca coisa, né? De ajuda e tudo. Eu acho que o Onofrevo, como também tem o Casalão de Cultura, acho que foi grande porta para todo mundo estar junto, fazer o nosso som. Não só a gente, também tem as outras bandas que, quando a gente vai fazer as outras paradas, todo mundo tem uma contribuição, uma caixa de som. Fazemos junto, né? Uma mesa, um equipamento, uma iluminação, todo mundo chega junto para poder contribuir e fazer a parada acontecer, que eu acho que é o mais importante, que uma andorinha só é impossível fazer verão, né? E tem que ter a contribuição de todo mundo ali na parada, né? Eu acho que o Onofrevo foi a grande porta de entrada que deu esse ênfase para todo mundo, né? Ah, legal, mano. E é uma realidade isso, né, cara? A ideia da proposta do rock popular caxiense era justamente fazer com que as bandas se conectassem com os outros coletivos. Cara, e a Vigarista abraçou isso de uma forma, assim, sensacional, né? Vigarista... Junto com nossos irmãos da Raquídia, tá? Não posso deixar de falar Não só abraçamos como fomos Estamos sempre juntos, são nossos irmãos demais, a Raquídia, e é uns caras ao qual temos maior admiração de estar sempre ali, em questão de luta, ajudar o próximo, uns caras que nunca deixaram a gente na mão. Esses caras são foda! Assim, é o espírito do rock popular caxiense, cara, vocês, e a gente fica muito feliz do Onofrevo ser a casa disso tudo, né? De proporcionar esses encontros, de ver, pô, a fala de cada um aqui carregada de emoção, de comprometimento, de luta, né? Pra gente isso é sensacional. A gente está aqui numa mesa com uma banda anarquista, a gente tem marxistas, né? E a gente fala muito de revolução, né? A gente estuda e pesquisa muito sobre muita revolução, mas esquece de que revolução ela pode ser feita no nosso dia a dia, né, cara? Ela é feita no nosso dia a dia. Sobre isso. Não é algo utópico, né, Fritz? Não é algo utópico. A revolução é feita no momento, por exemplo, que o Mike fala, pô, cara, quer tocar? Às vezes não tem uma caixa de som. Sabe, não tem público, como o Natan falou. Coletividade. É isso. Então, assim, é algo que a gente vem batalhando para construir, a gente está vendo sendo construído e a gente está construindo junto. Eu
Eu acho que até sobre em questão de passarmos até um violão, uma guitarra, ou até uma das coisas que mais me deixaram novamente emocionado no Nofrevo foi ver um moleque de 13 anos de idade cantando comigo, sabendo cantar a música da minha banda. Meu irmão, isso não tem nada igual, porque pra mim, na idade dele, eu curtia meu rock and roll, mas eu não tinha isso. Ele estava sabe? acanhadão, né? Aí, não, vem pra cá. Isso, tá e ele tava acanhado e demos aquela oportunidade pra ele e deixamos eles à vontade, né, cara? E vimos o qual ele se enquadrou naquilo e ele ficou super bem. E pra nós, talvez ele não saiba, e pra mim, aquilo pra mim me deixou muito melhor ainda, sabe? Cara, é sensacional. A história do Onofrevo se confunde muito com a história do Vigarista no segundo distrito ali, né? Acho que isso é fundamental pra gente. E falando em história, queria que, assim, vocês compartilhassem, né? Como que surgiu o Vigarista, de onde surgiu. Isso é importante deixar um documento. Isso aí né? deixamos no Paizão Flits. Tudo começou com Deixa uma pra quem cachaça. teve essa. deixa essa parte, deixa pra quem teve a ideia. Tudo começa com uma cachaça. Na verdade, a história aconteceu o seguinte. Eu já tocava com o falecido Ramiro, né? Aí, no caso, era eu, Ramiro, o B-Boy. E a gente ficava fazendo vampiro e tal. A gente fazia aquelas brincadeiras lá em casa. Mas até aí nada formal, né? Só aquelas desencontros. Aí acontece. E nesse caso eu trabalhava numa loja de pet shopping, se liga! CLT, porra! Mas enfim, aí eu conheci esse doidão. Ele me aparece lá na loja, caramba e tal, novinho, cara. O poodlezinho dele. Sem barba, não tinha nem Não barba. era careca. Aí começamos a trocar ideia e tal. Ele leva pro André. Cara, conheci um doidão lá embaixo que ele tem uma bateria, que gosta de música, um cara de pão duro, entendeu? Aí leva o André. Só que o André na época ele tava sentido, tava agarrado. Era o cara do quartel, caramba, entendeu? Aí vem Serviço obrigatório. Aí vem aquelas histórias. Obrigatório, né? Contra a vontade, mas tá. Pra quem não sabe, Tava a lá. galera da antiga vai lembrar, tinha um bar da Rosa, né, garotão? Ah, o Bar da Rosa. É, que Com certeza. ajudaram a fechar, né? Contra a vontade dele, mas ele fez parte. Estava lá toda quinta-feira, né? Então toda quinta-feira eu tava curtindo Aí aquele rock acontece and roll. nisso, surge a Vigarista. Teve o... Isso que ano, Felipe? Cara... 2001? 2001. Foi nesse século? 2000 pra 2000. Foi 2000. Passado aí, Uma história pra contar nós temos, Foi né? 2000. 2000. Vai Foi em ultrapassar 2000. 50 minutos. Hein? Foi 2000. 2000, né? Foi, porque antes disso, se lembra que aí nós fizemos também uma... Que era até com Guto. Guto, aquele abraço. Aí acontece, Guto no vocal, eu na bateria, finado Ramiro no baixo e o André na guitarra. Aí acontece, era Show de Horror o nome da banda. Show de Horror! Show de Horror! Que era a banda do Guto, entendeu? Morava lá... terror? Não, né? Que ele vinha de São Gonçalo, morava do outro lado, São Gonçalo, e ficava... eu morava ainda na House 2, não era House 1. Aí ele vinha de lá pra cá, a gente tocava aquela parada. Aí, seringa descartável, puta disfarçada. Era o nome Vários nomes baixados. Aí com cãibra, né? Isso era o nome das músicas, o caralho, só que enfim, um foi pra um lado, enfim. Então aí não deu. Continuamos. Teve um que abandonou o barco. Você entendeu? Que abandonou o barco. Ninguém foi tocar umas porra doida aí, que eu não vou falar o nome, mas deixa quieto. Abandonou o barco, ficou. O cara queria tocar Evanescence, deixa o cara, poxa. Porra, eu não queria falar isso, porra. Eu não queria falar isso, né? Mas quem não, ô, Felipe, mas quem não se encanta com a menina, cara? Não, Oi? não tem problema nenhum. Mas a Qualquer história tipo foi de isso, Mas estilo. era vocalista da Mas a banda. história Eu fui fazer um outra. cover, cara. Só. Mas deixa isso quieto. Bom, o que acontece? É isso, se passou, né? Aí se iniciamos. Mas o que vem concretizar mesmo a banda é em 2001,
Não, 2000 Não, 2021, desculpa. Nada. 2021, Aqui é uma- quando vem agregar 20 anos de... dois por 20 anos. grandes... Teve 20 anos de hiato? Oi? De 2001 até 2021. Ah, era só cachaça. Não, aquilo, porque nesse intervalo era um entra e sai, não tinha nada concreto. E olha só, posso... Não tinha nada Desculpa concreto. interromper, e também uma questão é que a banda antes, né, Flit? Se eu estiver falando errado, pode me corrigir. Eu acho que a banda antes era uma banda ao qual tocava de tudo, né? Tocava covers de bandas de punk rock. Sendo que quando chegamos, eu e o Mike aqui, nós dois agregados, chegamos pra gente fazer uma banda autoral com punk rock, ao qual Assim, Só que o autoral sempre teve. sempre existiu, Só corretamente. que é o seguinte, o nosso problema, o nosso entrave, que a verdade é isso, e eu tenho que culpar esses dois, pois é o seguinte, porque eles queriam um cara só que o paizão na verdade é ele, não sou eu. O nego fala que o paizão é Frit, mas o paizão é André. Porque toda hora falava, não, pô, vamos conversar com o cara. Que isso? Que eu falei, André, não dá mais, André. Mas amor. Não dá mais, André. Não, cara, mas aí ele vai ficar sem tocar, foda-se. Já xinguei. Foda-se. Cara, não. Porra, mas não dá. Quando caiu a ficha? Frit, não dá mais. Porra, beleza. Foi bom, aí eu entrei na banda. Aí sim, surge o Natan. O Natan vem agregado também. Cara, eu só o poderia Mike ter ido Love. com esse cara. 2021. Eu só poderia ter ido com E esse de lá cara. pra cá, só vitória. E vocês só tocam autoral. Só autoral. Hoje em dia, Graças só. a Deus, só autoral. Só. E assim, falando de autoral, assim, a gente tem que deixar, acho que é legal deixar claro para quem está acompanhando a gente, esse lance de ser anarquista. Como Nos que dias vem de isso? hoje? Vocês são uma banda anarquista? Não. Aqui tem vários pensamentos. Tá. O anarquista aqui sou eu. Uhum. Entendeu? É tipo a banda de esquerda que é só o Dead Fish, é só o Rodrigo. Entendeu o que acontece? Cada um tem sua forma de pensar e de colocar. É que muitas pessoas, quando você fala sobre o anarquismo, ele acha que você tem que ser uma pessoa que tem que se fechar por mundo. Aham. E isso é uma falta de conhecimento. Foi exatamente por isso que eu perguntei, Flit, justamente para você Você compartilhar entendeu? isso. Isso é uma falta de conhecimento do pensamento. Uhum. Entendeu? O anarquismo não é isso. O anarquismo é coletivo. Corretamente. Coletivismo. Se você não parte desse princípio, você não faz parte desse pensamento. É um pensamento político? Sim. Mas nunca partidário. Corretamente. E você Há uma coloca isso grande... em prática, Isso. Flit? Há Sempre, grande... né? Deixamos bem Tem uma presente, grande né? diferença. Sentimento político, todos nós aqui, todo o ser pensante, ele é político. Ele é político porque a política é o que é? Trocas. Isso. Partidário é outro princípio. Eu acho que é isso que as pessoas hoje não entendem. Quando você chama ela para esse debate, por ela não ter esse conhecimento, ela fica com aquela falácia. Uhum. Isso cai por terra. Só que às vezes você vai falar de certo assuntos com essa pessoa. Quando você começa a falar para ela, se expor a ideia, e você vê que ela não tem conhecimento, não debata, não critique, deixe ela no mundo dela. Se ela quer ficar naquele mundo, beleza. Uhum. Então o princípio anarquista, ele parte de um princípio. Qual é esse princípio? Se não tiver coletivismo e o quê? Respeito múltiplos ou triplos, o que seja, porque o meu direito só vai começar depois que o dele acaba. É isso aí. São duas vias, mas você vai e volta. Eu também tenho que ir, eu tenho que voltar. Eu não sou obrigado a aceitar o que você fala. Mas Eu sou obrigado a te respeitar. né? É o que Sou conta obrigado a muito sobre nossa respeitar. banda, né? Não, e é muito legal vocês poderem falar isso, porque o senso comum, né? Ele coloca Ele o destrói. anarquismo, né? Ele destrói. Num campo, num local de... No banco de réus. Não, também, mas também num local em que há completamente descontrole.
né? O senso comum, na verdade não é o senso comum, né, gente? Como se Na fosse verdade uma é parada quem é assim, sem contra. controle, Exatamente, desordeiro, exatamente. E não é nada disso. É como o se a anarquismo foi ausência isso, do né? Estado Isso. fosse descontrole. Não é, né? Mas anarquismo não é isso, não. Dessa forma. Eu fiquei meio pá assim, mas não vou falar nada, não. Que papai me deu uma excluída, mas ele gostou de mim porque ele viu o filhinho dele anarquista, né? Então, mas tá bom. É sobre isso, né, cara? Eu conheci o anarquismo quando eu tinha 13 anos de idade e a primeira pessoa que eu fui ler foi Bakunin, né? Era o nome do meu gato. E aquilo, né? É uma coisa, para um moleque de 13 anos de idade, é uma parada diferente. Quando eu falava sobre anarquismo na escola, era sobre isso. Era sobre baderna, era sobre um Estado sem lei, um Estado sem polícia. Desordeiro. Não que não semos contra a um Estado ao qual seja opressor, né? Isso somos contra pra cacete a um Estado ao qual é opressor. Mas não somos contra um Estado ao qual tenham leis ao qual seja favorecida para toda a nossa sociedade, né? Para que sejamos iguais, né? E isso é o anarquismo. É liberdade, igualdade, né? E fraternidade, correto? Sim. E a questão do... É bom deixar claro, né? Por que a posição dos anarquistas em relação ao ataque ao Estado? O Estado Nacional, como nós conhecemos hoje, ele é fruto de uma aliança, né, da nobreza e da burguesia. Corretamente. Né? Você tem aí o fim do feudalismo, né, e havia uma necessidade da burguesia construir bases para a economia crescer, e você tinha uma nobreza que queria o poder político. E o que a burguesia fez? Financiou a criação desse Estado Nacional para que a nobreza fosse a classe que controlasse politicamente, mas dependesse economicamente da burguesia. Então você tem aí um Estado sendo criado para proporcionar o crescimento econômico, lançando as bases daquilo que a gente chamaria de capitalismo lá na frente. Então a gente vê um Estado que foi construído para quê? Para atender a nobreza, para atender a burguesia, e em nenhum momento se fala aí do povo e da classe trabalhadora. Não é tanto disso que o que nasce? O feudo. Né? O entorno de todos os palácios, de toda aquela, como você mesmo falou, de todo aquele princípio feudal, na qual eles produzem, mas quem tem um produto? Quem vai se fruir? Quem vai fazer se dar fruto desse produto? Será que é aquele que produz? Não. Ele só produz para uma determinada classe, que são os senhores feudais. E falando de classe, de anarquia, fala um pouco das músicas de vocês. Quais que vocês destacam, Natan? Poxa, sobre essa questão política, né? Eita, porra. Vocês sabem qual que eu mais gosto. Isso aqui tá parecendo até uísque. Vocês sabem qual é que eu mais gosto. Até pergunta assim, pô, Antônio, você como marxista, como socialista, e os anarquistas, eu falei, gente, olha só, vocês têm que prestar atenção um pouquinho mais nos seus professores de história, né? Porque quais são as cores do movimento antifascista? As cores do movimento antifascista, coincidentemente, são lindas, né? É preto e vermelho. Vamos, as ama, Não, peraí. Tricolor de coração, parceiro. Não, olha só. A luta antifascista é preto e vermelho. Por quê, gente? Porque o preto representava os anarquistas isso aí. E o vermelho os comunistas lá na Itália, que se juntaram contra o Mussolini, contra o fascismo italiano. Então a bandeirinha preto e vermelho antifascista é por causa disso. E é por isso que eu canto Vigaristas a todo fôlego. Pô. Galera, tempos modernos, assiste lá, tá? Porra, e faz uma reflexão, tá? Eu Desculpa já passei aí. pros meus alunos. Tempos modernos, né? História aí no podcast. Então, As músicas. vou falar sobre as destacando. músicas corretamente, vou falar sobre as músicas, isso é um ponto importante ao qual eu gostaria de deixar, que a Vigarista, ela tem músicas falando sobre o nosso dia a dia, né? Somos uma banda punk, ao qual toda a música nossa, da primeira até a última, vem contando coisas sobre o nosso decorrer, Sobre né? nós mesmos, sobre né? o nosso Sobre decorrer. nossas Com certeza experiências, sobre nossa experiência, mas vou deixar bem claro aqui que falamos sobre a questão do indivíduo na drogadição, falamos a questão do indivíduo sendo explorado, falamos em questões explorações sexuais,
Então todas as músicas da Vigarista, do início ao fim, tem um sentido. Até a última que gostamos de deixar por último, falamos sobre a depressão, ao qual um ser que não está se identificando mais, que essa música foi criada pelo nosso grunge, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser. Tem nada a ver com Alice in Chains. Nada a ver. Nada depressivo. Falando sobre um ser numa depressão ao qual você chega num estado. Então a Vigarista é sobre isso. Então em questão de músicas, pra mim, em questão de revolução, pra mim, Pobres, cara. Vou deixar como Pobres, né? Pobres é uma música do caralho. Ó, e não é minha, tá? E não é minha. Eu tô escolhendo... É do Vigarista. Isso, não. Ninguém, a letra não, calma aí. O que eu quero dizer pra não que fique errado é que talvez eu poderia puxar sardinha pro meu lado pra letra que eu escrevi, né? Mas não. Essa é a letra ao qual eu mais me identifico. Foi escrita pelo Fleet. Mas não temos nada de em questão de a letra é minha, a música é sua, a música é da Vigarista, né? Fazemos tudo juntos. Cada um bota um pouco, né? É isso aí. Suas ideias. Não é tanto que a gente deixou bem claro, se amanhã ou depois. Eu já falei pra galera e vou deixar bem claro. Amanhã, sei lá, a gente não sabe o dia da manhã. Futuro anarquista não existe, a gente vive presente, entendeu? A gente vai, entendeu? Treinando nossos passos para que o outro seja perfeito, mas não sabemos se realmente essa perfeição existe. Mas enfim, se acontece alguma coisa com o Fleet, vai parar? Não. É sobre isso. Eu não posso, mas aconteceu alguma coisa, não vou poder mais tocar a bateria. Beleza, coloco outra. E é porque a Vigarista é uma entidade, e ela vai, né, cara? E ela vai, e ela segue. E ela segue. Com a ideia, né? Eu acho que é mais do que nós, né, Fleet? É a proposta que tem que ficar viva. A ideia, né? E no Pobres ainda não tá no Spotify, né? Ainda não. Ainda vai lançar. Não Galera, tá, porque isso um processo é o coletivo MMA dentro da banda que é foda, meu irmão. É só O que pedreira tá no stream de áudio é a... Cara, até então, Voz do Destino. Voz do Destino. Mas já vamos agora, essa semana. Ó, em primeira mão, galera, essa semana vamos lançar mais aí 6 músicas. 6 músicas. 5. Mais 5 músicas. E eu espero que todo mundo chegue lá, ó, junto e ó. E eu gostaria que, sem te interromper, eu gostaria que o Fleet falasse também sobre uma importância de uma música sobre revolução, sobre questão de antifascismo. Sobre, o que acontece? Todas as minhas letras, o que acontece? Eu sempre tive aquela visão, no caso, literária anarquista, tá? O André sabe, o Celso também sabe, eu sempre tive pautado nisso. Então, acontece. Então, minhas letras, no caso, Nada por Nada e Apenas Mais Um Dia, elas foram escritas, eu estava fazendo uma entrega. A galera estava passando, eu estava vendo aquilo, eu falei, cara, isso não é muito legal. E tem uma parte da letra que eu falo assim, ó, ela troca, no caso, trocando seu corpo em troca de lixos. Cara, eu estava na empresa, aí tem... Não vou falar o nome da empresa, né, porque não vai me pagar. Então, foda-se. Se me pagar, eu falo. Pra criticar, ainda tem que me pagar. Aí acontece. E do outro lado, tá uma mulher, uma menina, catando lixo. Catando lixo com aquele secão, pegando as pets e tal. Não que isso, vou deixar bem claro, não que isso seja diminutivo. Não. Eu estou falando pela condição na qual ela está inserida. De um ter muito, outra pessoa. Isso, na qual ela está inserida. Então eu comecei no celular, telefonei, coloquei lá e falei, galera, a letra é essa. E vamos embora. No início, eram só nós 3. Eu que cantava. Era só nós 3, eu cantava. Aí não foi até... Quando o primeiro contato que eu tive com o Natan, eu mostrei, o Natan, caralho, tu ainda canta? Eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa, porque não tem outro. Tem outro, então... Alguém tem que cantar, né? Guitarra, baixo, e eu na bateria cantava as músicas. Correto, entendeu? E essas foi o princípio da letra, na qual que elas surgiram. Gente, olha só. Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando que o lance de... Vocês estavam com medo de não ter o que falar em 50 minutos, né? E a gente já tá acabando, cara. Entendeu? Não tem como. Começou ainda. Olha, não vou mentir. Estamos sem cerveja. Se tivesse cerveja, eu daria umas 3 horas. Eu acho que isso tem que ser a segunda parte. Fica assim. A gente agradece muito, né, o Celso Pancera pelos estúdios, mas se um dia o Onofrio tiver o estúdio, a gente fica lá. Com certeza. E a gente respeitar aí o descanso dos trabalhos
trabalhadores, né, que estão apoiando a gente. Corretamente. Né, mas, cara, é sensacional o papo com vocês. Dar assim, bem brevemente, para cada um só dar uma saudação para encerrar, para ver se a gente consegue ouvir um pedacinho de pobre, né, cara? Ah, é. Fala aí, Eu Zé. queria só falar a respeito do nome da banda, né? Que nós Isso, ó, nós não se atentamos a isso. tentamos. Era tanta Obrigado. coisa para falar. Todo mundo É fala porque que é assim, vigarista. por que vigarista, isso né? aí. É uma coisa que, pô, um nome feio, né? Porque eu Mas acabar não. de vigarista, não. Também, né? Porque nós fomos criados, praticamente os três aqui, em Vigário Geral. Ah, Em sim. Vigário Geral deu origem ao nome, que eu acho assim, né, cara? Vigarista, não tem Eu acho que dúvida. não tem mais o que falar. Resumindo, Fundação Vigarista. E acabamos ficando enquadrados. Lembre-se que a banda já foi Kryptonita. Você acha que ficou no hiato? Não. Foi Kryptonita. Bem bagunçado. Foi Os Impossíveis. Foi mais o que mesmo? Só. Tem mais, não, tem mais. Não, Não, mas agora é sobre isso, certeza? né? absoluta. É a vigarista e ninguém muda. Entendeu? Sem flick. Aí fechamos com os vigaristas. Dar as últimas saudações. Galera, a única coisa que eu tenho que falar é o seguinte: Onofrevo, vocês são do caralho. Obrigado, porra. Celso. É isso aí, Ono Frevo. Obrigado aí. E continua aí nessa força, ajudando as pessoas, ajudando Essa os jovens, trajetória. principalmente, né, a corretamente. encontrar a cultura, a encontrar o caminho, a se encontrar, na verdade. Obrigado, Ono Frevo. E a propósito, quero o meu, tá? Pode mandar pelo Antônio que eu quero o meu. Vai chegar a você. O PH tá? vai estar aqui também. PH, meu, tá? Carlos Fritz, assinado na capa. Obrigado. Então, não tem muita coisa pra dizer não. Ouçam os vigaristas, apoiem a gente aí, não só nós, mas todas as bandas do Coletivo Cultural Caxiense. Estamos nessa guerra junto aí, vamos pra frente. Isso aí. E agora com vocês? É, Pobres. Desculpa. nada, né? Sempre, Desculpa. sem problema. Eu peço muito obrigado pela oportunidade, né? Estar nesse podcast. Uma coisa que surgiu nova e tenho visto de bastante importância. Obrigado, Onofrevo. Obrigado, meu subúrbio, minha baixada. Estamos aí para isso. Nosso punk rock, até que estejamos nossos ossos, continuaremos e nunca morrerá. Vigaristas! E aí vamos de pobres. E as cartas estão na mesa e o jogo vai começar. As regras foram dadas, não pode trapacear. Os trunfos já foram escolhidos, por eles é só iniciar. Direita e esquerda, e são os trunfos que vão nos dar. Pobre de direita, pobre de esquerda, pobre de direita, pobre de esquerda, pobre de direita, pobre de esquerda, pobre de direita, pobre de esquerda. Pobre. Não temos opção. Não podemos opinar. Nunca. As regras foram dadas e você não pode opinar. E os trunfos já foram escolhidos só por eles. E é só iniciar. Direita e esquerda, e são os trunfos que vão nos dar. Não. Pobre de direita, pobre de esquerda, pobre de direita, pobre de esquerda, pobre de direita, pobre de esquerda, pobre de direita, pobre de esquerda. Obrigado a todos. Nós somos os vigaristas. Pobre! Valeu, Antônio.
Muito obrigado, Antônio. Gente, essa foi mais uma edição do ONOCast. A gente quer deixar aqui nosso carinho e gratidão à Vigarista por esse momento muito especial. E para encerrar, mais uma vez, compartilhar o nosso texto, nossa poesia, que inspira em nossa caminhada, que é a Guetofobia, que diz assim: é a saga do povo que agora se repete. Onde houver injustiça, sempre haverá um rebelde. Eles têm medo de nós porque somos a maioria. A burguesia sofre de guetofobia. Valeu, gente! Uhul! Caramba, arrepiou no final, hein? É isso. Tamo junto, irmão.